Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o cientista político Geraldo Thadeu, contando com a participação também do jornalista Walter Diogo. Os defensores do Distritão esgrimem o principal argumento de defesa da seguinte maneira: dizem que ele acaba com algumas distorções. Por exemplo, ninguém vai conseguir pegar carona na eleição de ninguém. Você não vai votar em Francisco e eleger Manuel. Você não vai votar em Tiririca e eleger com isso mais 4 pessoas desconhecidas. Isso seria bastante para ser aprovado. Você acha, Geraldo? Olha, todo sistema eleitoral tem suas distorções. Desde o sistema majoritário, o sistema de representação proporcional, o que ocorre é que, no conjunto dos eleitos, muito poucos são esses casos. Tem um caso emblemático, que é do Enéas. Enéas também tem uma votação absurda, de 1,5 milhão de votos. Ele puxou 4 outros deputados federais por São Paulo. Um até com 250 votos. 250 votos. Um foi eleito com 250 votos. Menos que vereador, talvez, de Carapebus. Ele teve menos votos do que um vereador de Carapebus e foi eleito deputado federal. Mas era um fenômeno, né? Não, mas veja bem, naquela eleição, nós elegemos, a cada eleição nós elegemos, em média, no Brasil, 1.200 cargos eletivos, que são os deputados estaduais, deputados federais, governadores, numa eleição dessa do Enéas. Então, em 1.200 cargos eleitos, nós tivemos uma distorção. Então, os defensores do Distritão estão usando a exceção como se fosse a regra. Então, assim, tem distorções, sim, mas essas distorções são muito pequenas no conjunto do sistema. Walter. Olha aqui. A Lava Jato criou um grande problema. E ela só vai conseguir se resolver numa reforma política. Veja bem, a dona Dilma botou uma mulher na presidência da Petrobras. É a primeira mulher. E foi um desastre, um prejuízo de 20 bilhões. Quer dizer, as mulheres ficaram queimadas nessa história. E agora, como é que vai ser a indicação para a presidência, para a diretoria das estatais? Isso tem que ser negociado dentro de uma reforma política. Você diz reforma política ou um pacto, quer dizer, com a oposição, um chamamento ao entendimento, um pacto como foi feito lá na Espanha, quando veio de Franco, o Pacto de Moncloa, que reconstruiu o país diante da crise. Como fez hoje, ou seja, eu acho que é muito mais. Para você tentar, na verdade, obter condições para se construir algo assim, é preciso muito mais do que reforma política. Ela é insuficiente. É preciso estabelecer uma nova aliança com a sociedade, coisa que parece que foi rompida no governo da presidente Dilma, né? O que precisa é consenso, né? O governo precisaria ter condições de impor determinados consensos mínimos. Eu diria até que a gente precisa de muito menos com a reforma política, porque a reforma política é muito mais complexa de ser feita. Mas, pelo menos, que a gente conseguisse alguns consensos. O problema hoje é que nós estamos atravessando 3 crises simultâneas. O governo tem diante de si uma crise econômica, e a cada dia as notícias na área econômica são piores, né? Déficit público aumentando o desemprego, a produção da indústria caindo. Simultaneamente, a gente tem uma crise política, porque a base governista está totalmente desarticulada. A gente viu que o governo conseguiu aprovar a MP. Agora conseguiu aprovar a duras MP penas. 665, a MP do ajuste fiscal, mas com apoio da oposição. Justamente. Ele teve alguns votinhos preciosos da oposição, inclusive do DEM. O DEM acabou votando 8 votos. O deputado Rodrigo Maia, do DEM, votou favorável, outros deputados também votaram favoráveis, ou seja, há uma parte, o PTB teve uma parte dele também votando favoravelmente. Então, e o PT foi forçado a votar. E o PT foi forçado a votar. E o PDT votou contra. Totalmente contra, e tem o Ministério. E tem o Ministério. E tem o Ministério do Trabalho, quer dizer, o partido votou totalmente contra a orientação, os partidos aliados, inclusive, nessa última semana agora, botaram como palavra de ordem a retirada do PDT do Ministério do Trabalho. Quer dizer, se todos os deputados votaram contra uma orientação do governo, passou a não ter mais sentido a presença do PDT no Ministério do Trabalho. Você acha que faz sentido isso, Geraldo? Bom, faz sentido a cobrança dos aliados de que, nesse momento crucial, o aliado tem que comparecer em peso, que haja defecção de um ou de outro
deputado, é normal, Mas no isso caso não foi aconteceu. defecção. Não foi O partido defecção. votou, fechou a Sim, posição não contrária. compareceu Claro, em é peso. isso que eu estou dizendo. Não, ele fechou a posição contra. Não, e o presidente Carlos Lupe já tinha dado uma entrevista criticando, inclusive, a presidente Dilma, o PT, dizendo que houve roubo, o PT exagerado. exagerou no roubo, etc. Então já havia, como dizia o velho Brizola, já estava costeando costeando o o alambrado, né? O PDT já estava costeando o alambrado. Geraldo, pois não. Não, então, só para completar, então há uma crise política de desarticulação do governo, né? Hoje a presidência da Câmara, com Eduardo Cunha, é extremamente protagonista, ele é militante, ele faz valer esse cargo de presidente da Câmara de maneira muito incisiva. E tem, em terceiro lugar, a crise, digamos, ética, que é a Operação Lava Jato, que a cada dia coloca um novo problema para o governo. Então, a gente tem, simultaneamente, 3 crises com as quais o governo precisa lidar. Vamos voltar a outra questão. A proposta de voto distrital aprovada pelo Senado, de autoria do senador José Serra. Já foi aprovado, vai para a Câmara, estabelecendo o voto distrital nas eleições municipais. Por enquanto, apenas nas eleições municipais, talvez até como laboratório para se aplicar nas eleições nacionais. Como é que você acha que tem chance de prosperar na Câmara essa proposta? Eu acho que hoje, dentre as propostas que estão sendo julgadas, a que mais tem condições de ser aprovada é essa do voto distrital misto para as eleições municipais. Como você disse, encarada como uma espécie de laboratório. Como ela não muda de imediato as regras válidas para a eleição da Câmara, né, então é possível que os deputados cheguem a um consenso para votar essa reforma do distrital Essa misto. reforma, na verdade, a proposta do senador José Serra divide os municípios com mais de 200 mil eleitores em distritos, proporcionalmente ao número de cadeiras do parlamento municipal, e nós teríamos uma eleição em cada distrito, com cada partido indicando um candidato por distrito, é isso? Isso, é. Então nós teríamos, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que tem 51 vereadores, nós dividiríamos em 51 distritos. Cada partido só poderia apresentar um candidato em cada um desses distritos. Isso reduziria bastante o número de candidatos. Se a gente considerar Essa proposta tem o apoio do PMDB. Essa tem um apoio não parcial, parcial, O não parcial do PMDB PMDB. aceita mais do que a federal, né? É uma proposta que pode se encaminhar para um consenso. Não é, segundo eu soube, o distrital misto alemão, porque o distrital misto alemão... Mas esse distrital do Serra me parece puro, não é puro? É puro, é o sistema inglês. É o sistema inglês. Mas não chega a ser misto, é misto? Não, a proposta não é o Não misto. é aquela coisa de você ter alguns parlamentares eleitos pelo distrito e outros parlamentares pela lista. eleitos pela lista, Não, que seria o modelo alemão. Que seria o modelo alemão. Então, nós estamos falando do modelo inglês e americano. Sim. Lá, os Estados Unidos são divididos em tantas circunscrições quanto são as vagas Sim. do Congresso americano, enfim, da Câmara, né? E em cada uma só se elege um representante. A vantagem desse tipo de sistema é que você liga o representante a uma determinada região. De um lado, sim. De outro lado, quer dizer, você, de certa maneira, impede ou dificulta a presença de parlamentares de opinião, parlamentares que não são eleitos por conta da disputa política no distrito, paroquial, da esquina. Ele tem, na verdade, um discurso maior sobre determinadas questões e, por isso, é eleito, porque ele é um parlamentar de opinião. Ele tem força na opinião pública por defender uma proposta, um ideário muito claro. Esse parlamentar vai ter dificuldade de se eleger. Vai ter absoluta dificuldade. Vamos só para fazer uma conta. Hoje você tem vereadores que se elegem nas grandes cidades com 15, 20 mil votos. Né? No caso do distrital, tal como proposto pelo senador Serra, nós vamos ter distritos mais ou menos homogêneos, em torno de 700, 800 mil eleitores por distrito. Isso significa que, tirando a taxa de abstenção, que é em torno de 25%, nós vamos ter um eleitorado de 600 mil pessoas, votantes, e o eleito precisa ter maioria desses eleitores. Descontado aí votos brancos e nulos, ninguém vai se eleger com menos de 150, 200 mil votos. Você não acha que isso também, esse sistema, ele pode levar a uma outra situação? Vai fazer com que os parlamentares sejam, de certa maneira, dependentes da atuação do Executivo, ou seja, aquele que for afinado com o Executivo vai poder realizar mais, vai trazer mais benefícios para daquela localidade e, portanto, digamos, vai favorecer
grosso modo, a política da bica d'água, porque quem colocar o asfalto, colocar ali, vai ser eleito no distrito, porque a visão daquele micro-universo é direta em relação ao benefício, ao asfaltamento da rua, a praça que foi reformada, o posto de saúde que está funcionando ou não, são coisas importantes, mas só vai ser eleito, ou vai favorecer a eleição, daqueles afinados com o Poder Executivo. Como num distrito, por exemplo, vai ser eleito alguém da oposição ao prefeito, se ele não vai trazer nada para aquele distrito, se a eleição dele vai ser, na verdade, um óbice para aquele distrito conseguir investimentos. Quer dizer, de certa maneira, só deve favorecer a eleição dos candidatos afinados com o prefeito. E os partidos menores, eles aceitam também essa proposta municipal? Bom, isso foi votado no Senado, Aquela né? história Foi votado do Natal. na Comissão de Constituição e Justiça, parece, do Senado. Mas foi terminativa a votação, portanto, ela já foi para a Câmara. Já foi aprovado no plenário? Não foi. Valeu como aprovação definitiva no Senado. Porque o Senado... A comissão teve efeito final. O Senado é muito diferente da Câmara, né? Tem senadores que dizem que ali é um clube onde todos se conhecem, enfim. E a Câmara não, é muito mais complexa, são 513 deputados contra 81 senadores. Então, quando chega na Câmara, a situação se inverte um pouco nesse caso. E agora, eu acho que essa observação pertinente que você fez depende muito do distrito. Um distrito, por exemplo, de classe média, já não tem tanta necessidade da bica d'água. Então, pode até eleger um candidato de oposição. Mas os distritos mais pobres, eles vão pensar nessa hipótese. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.